Vamos chegar porque aqui é um ambiente para você que é dono de pizzaria ou para você que quer abrir uma pizzaria e tem medo de ter que trabalhar muito, de virar escravo da operação e de não ganhar dinheiro. Para você que tem uma pizzaria que trabalha, mas não ganha dinheiro. Eu sou a chefe Dri Moraes, eu sou proprietária da Academia Fatias de Sucesso. Com a Academia Fatias de Sucesso, a gente ajuda donos de pizzaria e pessoas que querem ter uma pizzaria a ter lucro de verdade, ganhar dinheiro de verdade sem virar escravos da operação. Então, se você é esse que quer ter lucro de verdade, que quer ganhar dinheiro com pizzas e pizzarias, sem virar escravo, sem abrir mão da vida pessoal, sem abrir mão da família, sejam bem-vindos. Porque tem uma coisa que eu vejo se repetindo dia após dia, em pizzaria após pizzaria. É o dono de pizzaria que trabalha com vontade, que trabalha com empenho, que trabalha com afinco, que trabalha com cuidado, que tem uma pizza legal, que tá sempre correndo atrás e que não consegue ver a cor do dinheiro. Presenciado e conversado, porque vocês sabem que com a Academia Fatias de Sucesso eu viajo muito, tô todo dia dentro de uma pizzaria. A gente vê tanta gente que abre mão até da família, que não consegue ter uma refeição com os filhos, que não consegue ir no médico, que não consegue ter uma vida tranquila, mesmo vendendo pizza, mesmo tendo uma pizzaria caminhando, mesmo tendo até um volume bom de vendas. Vive no susto, vive no improviso, vive na correria. E tem muita gente que tá fechando o mês sem saber como é que vai ser o futuro. Quanto vai ganhar, quando é que vai poder pagar as contas, quanto vai poder investir, quando é que vai poder atualizar a sua cozinha, quando é que vai poder investir em treinamento do pessoal, porque muitas vezes não sabe nem exatamente quanto que ganhou. Dezembro foi um mês de muito movimento. Se eu perguntar para você, que é dono de pizzaria, que tá aqui agora, sem pensar, qual foi o seu faturamento no mês de dezembro? Exatamente. Quanto você vendeu no mês de dezembro? Ok. Essa pergunta acho que é relativamente mais simples. A grande pergunta, a grande sacada é eu perguntar para você assim agora. E no mês de dezembro, quanto você lucrou? Quanto sobrou para você colocar no teu bolso e falar assim, esse aqui é meu, eu faço o que eu quiser com ele? Porque quando a gente abre uma pizzaria, qual que é a nossa intenção? É estar melhor do que a gente está no CLT, não é verdade? Porque senão a gente continuava no CLT. Gente, eu trabalhei 23 anos no CLT. 23 anos eu fui CLT. E aí quando eu resolvi empreender, eu falei, não, peraí, eu vou empreender por quê? Porque eu quero ter mais tempo com a minha família, porque eu quero ter mais dinheiro, porque eu quero comprar as coisas que eu quiser comprar, quando eu quiser comprar, do jeito que eu quiser comprar. Agora, tem muita gente que tá pegando o dinheiro que tem, investindo no negócio e não tá conseguindo alcançar esse objetivo. Não tá conseguindo ter dinheiro suficiente sobrando. Só tá conseguindo pagar conta. Agora, para viver pagando conta, será que a gente precisa realmente ser empreendedor? Não tô dizendo para vocês não empreenderem. Tô dizendo para vocês terem uma mente aberta e entenderem que empreender não necessariamente é mais fácil do que fazer outras coisas. Mas é relativamente simples, porque existe uma metodologia para o empreendedor seguir, para ele conseguir ganhar dinheiro de verdade. É fácil de seguir? É bolinho, trabalhar um monte, ter que planilhar tudo, controlar tudo? Claro que não é. Mas o que dá dinheiro fácil hoje em dia, né? Então, pelo menos a gente está investindo no que é nosso, a gente está investindo no que a gente realmente acredita. A gente não está investindo no trabalho de outra pessoa, a gente não está investindo no trabalho, no sonho de outra pessoa, você está investindo no seu sonho. 70% das pizzarias no Brasil, elas não quebram por falta de venda, elas quebram por falta de decisão financeira. Elas quebram por falta de estratégia financeira. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar refém da cozinha, a gente vai continuar escravo da pizzaria, funcionário sem crachá e mal remunerado da pizzaria. Enquanto a gente, como proprietário de pizzaria, não entender que o que faz uma pizzaria fechar as portas não é falta de venda, não é pizza ruim, não, nada disso. O que faz fechar as portas é não saber administrar financeiramente.
Porque quando você administra financeiramente, mesmo que a sua venda esteja pequena, você sabe que está pequena. E você sabe aonde você tem que chegar e você trabalha para isso. Ah, quebrei porque eu vendia pouco. Não, você não quebrou porque você vendia pouco. Você quebrou porque você não tomou atitudes para suprir o seu financeiro, para vender mais, para ter um marketing efetivo, para ter um financeiro realmente administrado e gerido. Então, de qualquer forma, a gente acaba caindo na falta de gestão. Porque até pouca venda é uma falta de gestão. A gente abre a pizzaria e fica esperando que as vendas aconteçam, né? A gente fica esperando que as vendas simplesmente surjam. Eu sei, eu abri minha primeira pizzaria assim. Eu abri minha primeira pizzaria, eu pensava, minha pizzaria é bonita. A minha pizza é maravilhosa. A gente fez um marketing razoável. Senta e espera. Se eu tivesse ficado sentado esperando, a gente estava esperando até hoje as vendas acontecerem, mas não. Eu fui gerir, eu fui administrar, eu fui entender por que eu estava vendendo pouco. Eu fui entender por que o meu cliente não era fiel. Eu fui entender por que mesmo quando eu cresci em vendas, porque eu cresci em vendas muito rápido, eu fazia marketing, mas eu não ganhava dinheiro. Então eu tenho uma pergunta para você que tá aqui agora nessa live, você não precisa responder para mim, responda na sua cabeça. Quantos meses em 2025 você fechou no 0 a 0 ou no vermelho? Quantos meses em 2025? Você consegue ser sincero com você mesmo e falar, caracas, fechei 2025 todos os meses no vermelho. Ou então, tudo bem que não seja no vermelho, fechei 2025 todos os meses no 0 a 0, não ganhei um centavo. Abrir a nossa mente e entender que você pode fazer muito mais com o que você tem em mãos. Muito mais. Vocês que já têm uma pizzaria montada estão com a faca e o queijo na mão. Só tem que, cortar e comer. Quando a gente fala a respeito disso, muita gente fica com a cabeça meio quente, né? Muita gente fica com a cabeça meio preocupado, pensando, nossa, mas eu queria crescer, né? Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ser a melhor pizzaria do bairro. Mas olha só, gente, crescer rápido nem sempre é crescer com qualidade. Nem sempre é crescer de uma forma saudável. Quem é a pessoa que hoje está mais preocupada com seu dinheiro dentro da pizzaria? Eu sei quem é a pessoa mais preocupada com o meu negócio hoje. Eu sei quem é a pessoa que está sempre de cabeça quente com o meu negócio hoje. Euzinha aqui. Eu sou a pessoa que mais me preocupo. E eu não tô falando com o contador, do contador que faz minha contabilidade. Eu não tô falando da pessoa que faz o meu financeiro, não. Tô falando do dinheiro que sai do meu bolso. Eu tô falando do financeiro pelos meus olhos. Não com planilha bonita, nem nada disso. Se fala a respeito de movimentar dinheiro, existe um grande problema que é um erro central. O maior erro financeiro das pizzarias hoje é misturar tudo. Misturar tudo. O que isso quer dizer? Mistura o dinheiro da pizzaria com dinheiro pessoal, mistura venda com lucro, mistura faturamento com lucro, mistura faturamento com sucesso. E aí, o dono acha na cabeça dele que tá tudo bem. Até que aperta. Por que acontece? A gente vende R$2.000 hoje. Aí na cabeça da gente, porra, vendi 2.000, né? Vou levar 2.000 para casa. Aí leva os 2.000 para casa. Aí quando chega em casa, paga a conta de água, paga a conta de luz, paga a escola da criança, compra Danone, vai no mercado. Nossa, vendi 2.000 hoje. Aí quando chega no dia seguinte, não tem dinheiro para comprar matéria-prima. Por quê? Porque muita gente não sabe que a finança da pizzaria é da pizzaria. Ah, mas a pizzaria é minha. A pizzaria é sua, mas ela é um negócio. Ela não é uma extensão da sua casa. Ela é um comércio, ela é um empreendimento. Então, um dos maiores erros que a gente comete é misturar o dinheiro que a gente usa na nossa casa com o dinheiro da pizzaria. Conseguir entender dentro de um sistema o que é o teu dinheiro, o teu salário, ou o teu prolabore, ou a tua participação de lucro, e o que é o dinheiro para reinvestir na pizzaria, para comprar matéria-prima. Essa misturança, finança pessoal, compra coisa para casa, não tem nota fiscal de nada, isso vira uma bagunça ali dentro, que é impossível você entender o que é faturamento, o que é lucro.
Se você tem várias operações dentro da mesma cozinha, por exemplo, você vende pizza, você vende marmitex na hora do almoço e você vende hambúrguer. O ideal é que dentro do seu sistema você consiga separar isso por uma coisa chamada plano de contas. Você fazer o plano de contas do hambúrguer de um lugar, da pizza em outra, para você conseguir dividir o máximo possível e entender qual o resultado que te dá melhor resultado. Se você não sabe responder agora, quanto é o teu lucro, quanto é que você está vendendo, quanto custa uma pizza sua? Então, qual o custo? Não estou falando de preço não, tá? Não é quanto o cliente paga, estou falando de custo. Qual o custo da sua pizza mais vendida? Quanto é que você pode gastar por semana na sua pizzaria? Quanto custa a sua operação abrindo uma semana? Quanto custa se você abrir a sua pizzaria uma semana? Qual o preço dessa operação? Tá? Quanto você precisa que te sobre no final do mês? Quantas pizzas você tem que vender para pagar a sua conta? Se você não tem isso, você não tem controle. Mas tem esperança. Porque eu sou daquela que não desiste nunca. Eu sou brasileira e não desisto nunca. Quais são as decisões que vão mudar esse jogo para você? Papel e caneta na mão, que eu vou te falar quais são as decisões que vão mudar esse jogo dentro da sua pizzaria. Que vão mudar o fato de você não conseguir levar as coisas na ponta do lápis e não conseguir ter saldo positivo. Vamos lá. A primeira coisa... Prolabore fixo. O que é prolabore? Prolabore vem do grego pelo trabalho. Então, prolabore fixo é assim, ó. Você trabalha dentro da pizzaria, né? Você tá dentro da pizzaria, você é um funcionário da pizzaria. Por que que o seu salário não tá no custo? Por que que o seu prolabore não tá no custo? Ele tem que existir. Você não precisa, de repente, se você vai ter participação de lucro, você não precisa ter um prolabore de 25 mil reais, de 30 mil reais. Mas você tem que ter um valor fixo, porque dono decide antes. Quando você empreende, isso faz parte do seu custo. Quanto de prolabore? Eu vou tirar 5 mil de prolabore todos os meses. E aí, quando você sabe disso, porque a gente está falando de lucro planejado, a gente está falando de financeiro planejado. Quando o seu financeiro é planejado, você sabe que você tem que pagar para você mesmo 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. Esse dinheiro é sagrado, tão sagrado quanto do restante dos funcionários. Esse mês eu não consegui tirar prolabore. Ainda bem que eu não sou funcionário. Você é funcionário sim. E você tem que ter remuneração. Então, primeira coisa, tenha um prolabore fixo. Chefe, só consigo ter um prolabore de um salário mínimo. Tá tudo certo, mas coloca no seu custo e tenha um prolabore fixo. Dono tem que decidir quanto ele vai ter de prolabore. Ai, não consegui tirar prolabore. Então, você tá vermelho. Ai, paguei tudo, fiquei zerado, mas não consegui tirar prolabore. Você não pagou tudo. O seu salário você não pagou. Então, vamos lá. Segunda coisa que você tem que ter. Anotando aí, galera. Segunda coisa que você tem que ter. Contas separadas. Corta essa de misturar conta da pizzaria com conta pessoal. Isso aí não existe, gente. Quando a gente fala em contas separadas, é até nos mínimos detalhes, tá? Pra vocês terem uma ideia, quando eu fazia compra da pizzaria, muitas vezes eu ia com o meu marido, muitas vezes eu ia com o filho, né, com a minha filha. E aí chegava lá e eles pegavam coisinhas pra eles. Pegavam uma água, um sorvete, bolacha, eles pegavam pra eles. Na hora de fazer a conta no caixa, eu passava toda a compra da pizzaria, fechava, pagava, pegava o cupom fiscal. Depois eu passava aquela comprinha que era, por exemplo, do chefe André, porque tanto ele quanto a minha filha trabalhavam comigo, tá? Pizzaria é tão familiar quanto a de todos vocês. Então, eles trabalhavam comigo. Quando chegava, passava a comprinha deles, dava lá 100 reais, 150, pegava o cupom fiscal e eu perguntava qual dos dois vai pagar isso. Aí a Isabela falava, não, isso aí eu pago. Quando chegava na pizzaria que eu ia fazer os lançamentos, eu lançava como adiantamento salarial para a Isabela.
Mas é o certo. Porque se você começa a misturar, como é que você tem controle do CMV da sua pizzaria? Se quando você vai fazer compra pra pizzaria, você compra coisa pra sua casa, pra tua mãe, pro teu filho, arroz, feijão, carne, tudo na conta da pizzaria. Quando chega, você lança tudo aquilo, quando você puxa, você pensa, nossa, o meu custo tá absurdo. Lógico que tá absurdo, todo o custo da tua casa tá ali misturado. Então separa isso. Empresa é empresa, pessoa física é pessoa física. Pega o teu Prolabore, compra com o teu Prolabore. Ah, eu não tenho Prolabore, mas eu faço a compra da minha casa, eu pago a prestação do carro, eu pago o meu aluguel, eu pago a escola da criança, tudo pela conta da pizzaria. Poxa, pega esse valor que você já gasta, que você já sabe que você usa, porque se você gasta, é porque tá dando. Então pega isso, determina um Prolabore. Você gasta quanto? 8 mil reais para minha casa. Determina um Prolabore de 10, tira esse Prolabore e isso entra no plano de contas da sua pizzaria. Como se você fosse um funcionário. Esse é um dos maiores erros que a gente comete. Terceiro erro, controle diário de caixa. Então, primeiro erro, na verdade não é o primeiro erro, né? A primeira mudança. Primeira mudança, tem um Prolabore fixo. Segunda mudança, separe finança de pessoa física de pessoa jurídica. Terceira mudança, controle diário do caixa. O que isso quer dizer? Aquele povo que deixa para fazer o caixa, deixa para fechar as contas só no fim do mês. Chega no fim do mês, fecha a conta e percebe que não dá para pagar isso, não dá para pagar aquilo, ou então só paga a conta, não sobra dinheiro nenhum. Isso é um grande erro. Então, como é que a gente fecha, como é que a gente faz controle financeiro? Porque controle mensal, olha que coisa forte que eu li e eu trouxe para vocês. Controle mensal é autópsia. Todo mundo sabe que é uma autópsia, né? Depois que já morreu, vai lá e abre só para saber a causa da morte. Controle mensal é autópsia. O mês já foi, já acabou. Não adianta mais. É só para saber mesmo como é que você toma decisões com o mês que já passou. Então, controle financeiro é diário, porque isso é prevenção. É a mesma coisa a gente cuidar da saúde da gente cuidar diariamente da nossa alimentação, da gente beber água todo dia. Então, gente, controle mensal é autópsia, controle diário é prevenção. Fechou a pizzaria, encerrou a pizzaria, dá uma olhada lá, fecha o seu caixa, entenda o que entrou em dinheiro, o que entrou em crédito, o que entrou em débito. Tem gente que não faz fechamento de caixa depois do expediente, gente. Isso daí é o caos. Então, controle tardio é relativo à autópsia, ok? Então, os controles têm que ser diários para você poder entender o que está acontecendo e ter tempo de reação, ter tempo de atitude, porque depois que a vaca foi pro brejo, já era. Quarta mudança que você tem que fazer. Entender imediatamente, hoje, agora, ontem, o custo real de cada uma das suas pizzas ou dos seus produtos. Você tem ficha técnica, onde você tenha tudo por peso determinado, bonitinho? Você consegue entender hoje qual o CMV de pizza por pizza? Qual o CMV da sua pizza mais barata? Qual o CMV da sua pizza mais cara? Dentro do seu cardápio, o que você quer que o seu cliente compre? Porque se você não consegue, isso é um passinho do abismo. É viver perigosamente, é viver ali, ó, no limite, com o pezinho no abismo. Porque você não sabe quando você tem que pagar. Como é que você sabe quando você tem que vender? Como é que você sabe quanto você vai ganhar? Como é que você vai ter lucro previsível se você não souber quanto custa? Então, faça suas fichas técnicas. Monta a sua operação com ficha técnica, com fichas de custo. Quinta coisa importante. Reserva de caixa. Isso mesmo. Quando a gente fala de reserva de caixa, a gente tem um fôlegozinho financeiro. Meu marido fala uma coisa pra mim, o chefe André, tem gente aqui que conhece ele, o chefe André fala uma coisa pra mim que
Quando eu conheci ele, eu era muito louca com dinheiro, sabe? Eu era muito porra louca com dinheiro. Eu entrava no carro na segunda-feira, ia viajar, não sabia se tinha dinheiro, se não tinha. Não tava nem aí pra peteca. Só ia. Nunca tava controlando. Faz 18 anos que eu tô junto com ele. E ele falava isso pra mim. Do mesmo jeito que eu ganhava muito dinheiro, eu perdia muito dinheiro, eu nunca tinha. Era aquela meleca. Aí ele falava assim pra mim, tem que controlar. E aí começou a controlar. Mas o chefe, ele não é uma pessoa... Quando eu falo controlar, não é segurar. É controlar para saber aonde tá entrando, aonde tá saindo, quanto precisa, quanto falta. Ele sempre teve muito controle. Hoje, graças a Deus, eu peguei essa doença dele, mas eu não era assim não, há 20 anos atrás, tá? Eu era realmente bem loucona, assim, com dinheiro. E hoje ele fala uma coisa pra mim. Às vezes eu quero comprar alguma coisa mais cara, alguma coisa assim, eu falo pra ele, eu falo, nossa, mas... Ele não gosta de fazer dívida, o chefe André. Então ele fala pra mim, pega o Pix, vai lá e compra. Aí eu falo, nossa, mas eu tenho uma dó, né, de pegar todo esse dinheiro e comprar isso de uma vez. Ele fala pra mim assim, amor, dinheiro serve pra duas coisas. Primeiro, pra você gastar com o que você quer, com o que você precisa. E segundo, pra você ter fôlego financeiro. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe até quando a gente vai ter força pra trabalhar. Ou se alguém vai ficar doente. Então, dinheiro serve pra ter fôlego financeiro, gente. O que é fôlego financeiro? Teve um imprevisto... Você consegue resolver sem virar uma crise. Agora, a grande maioria dos restaurantes não tem fôlego financeiro. Não tô falando para você guardar R$1 milhão, que muitas vezes não é possível. Óbvio que é ótimo, mas muitas vezes não é possível. Mas você tem que ter um fôlego aí para se segurar 1 mês, 2 meses, 3 meses, para mandar o funcionário embora, para resolver alguma coisa que aconteça de última hora com a qual você não estava contando. Porque lucro sem nenhum fôlego vira crise no fim das contas. E por último, decisão com números. Larga a emoção de lado. Esquece a emoção quando você tem um negócio. Você tem que agir com isso aqui, ó. Coração é muito bom. É muito bom. Eu sou uma pessoa emocionada. Eu choro à toa, eu dou risada fácil, eu choro assistindo filme, eu choro assistindo Casamento às Cegas. Eu sou uma pessoa bastante emocional. Talvez por isso eu fosse tão doida com dinheiro, porque eu sou uma pessoa bastante emocional. Mas decisões dentro do negócio da gente, a gente não pode tomar com a emoção. A gente tem que conhecer número. A gente tem que conhecer o que realmente pode ser feito. Eu posso vender essas pizzas por esse preço? Não, não posso. Por que não? Porque a minha planilha de custo, a minha ficha técnica me diz que não. Ah, eu vou fazer uma promoção. Nossa, Dia dos Namorados é tão legal. Vou fazer uma promoção. Vou pegar essas 2 pizzas mais legais que eu tenho, vou dividir as 2 pela metade do preço e ainda vou dar borda grátis. Isso aí é baseado em número? Não. Porque se você basear em número, o que você faz para fazer uma promoção? Você olha as suas fichas de custo, você vê qual preço está te dando a margem maior. E depois que você souber qual te está dando maior margem, aí você sabe que é essa que você pode promocionar. Até chegar na margem correta. Agora, se você não tiver esses números na mão, como é que você vai tomar decisão baseada em números se não tem número? É aquela história, né? Para apertar a mão, tem que ter mão. Então, para basear em número, tem que ter número. Ok? Quando você aplica todas essas 6 coisas que eu falei para vocês aqui, acontece uma coisa, no mínimo, curiosa. Você para de trabalhar no escuro. Você para de fazer pizza no escuro. Qualquer dia apaga toda a luz da sua pizzaria e tenta montar uma pizza no escuro, sem ver nada, pra você ver o que acontece. Vira um caos dentro da cozinha. Agora você tá trabalhando no escuro todos os dias e o caos tá se refletindo no seu financeiro, no seu caixa, na sua cabeça, porque a gente não dorme, porque a gente não descansa, porque a gente não tira a cabeça ali daquela pizzaria. Porque a pizzaria que deveria ser um sonho quando a gente começou essa operação, o sonho de liberdade, né? De não ter patrão, de trabalhar pra gente, de fazer... Virou um grande pesadelo. Tenta fazer qualquer dia uma pizza no escuro pra você ver o que acontece. Quando você muda tudo isso que a gente falou aqui, você sabe quando você pode investir, quanto você pode investir. Você sabe quando você precisa segurar e quanto você precisa segurar. Você sabe quando você pode crescer e quanto você pode crescer.
Você sabe quando você pode tirar férias, você sabe quando você pode gastar dinheiro com você, fazer participação de lucro, você e teu sócio. É exatamente isso, gente, que separa a pizzaria que sobrevive de pizzaria que lucra de verdade. Ah, outro dia eu ouvi, até no meu grupo, eu ouvi uma bobagem assim. Ai, mas pizzaria não dá mais dinheiro. Nada dá dinheiro. Se você não for lá, não fizer as coisas certas, se você não batalhar, se você não batalhar do jeito certo, porque batalhar eu sei que todo mundo batalha, trabalhar eu sei que todo mundo trabalha, mas tem que trabalhar do jeito certo, porque o que conta são resultados. Ninguém quer saber se a gente trabalha 20 horas, 18 horas, 16 horas, ninguém quer saber. As pessoas querem ver o resultado que o nosso trabalho está produzindo. Então, se você vai trabalhar forte, se você vai trabalhar corrido, tem que ser do jeito certo. Adianta, você vai correr uma maratona, São Silvestre. Você vai correr a São Silvestre. Chega aqui, tá todo mundo virado pra lá, pra São Silvestre. Você tá virado pra cá. Aí você faz a maratona. Pá! Faz a maratona muito rápido. Chega lá na chegada antes de todo mundo. Só que você chega no sentido contrário. Adiantou o quê? Correu, se matou, suou. Quase pôs 1 metro de língua pra fora. E chegou do lado errado da maratona. Então, muita gente está trabalhando assim. Muita gente está correndo, trabalhando feito louco, não dorme, suando, não se alimenta direito, não fica com a família, mas está correndo errado. Então, não adianta nada. Então, a diferença entre pizzarias que só sobrevivem pagando conta e pizzarias que têm lucro de verdade está focado na gestão e na administração financeira, que é onde tudo termina. Você pode vender muito, você pode vender pouco, você pode ter funcionário bom, funcionário ruim. Se não tiver dinheiro, nada disso sobra. Nem prazer de ter uma pizzaria a gente não tem, se o dinheiro não estiver sobrando.